para deputado Tarcísio Mota. Presidente, apenas para lembrar, e costumo fazer isso às vezes no plenário, não sei se hoje vou conseguir fazer isso, essa semana é a semana do dia 28 de março. E o dia 28 de março é consagrado ao Dia do Estudante, em homenagem ao estudante Edson Luiz, morto pela ditadura militar em 1968, na minha cidade, no Rio de Janeiro. Edson Luiz era um estudante pobre, que estava naquele momento almoçando num restaurante chamado Restaurante Calabouço, que era um restaurante popular, e hoje aqui nós discutimos, inclusive, o Dia Nacional da Alimentação Escolar. Portanto, em 68, num período em que a alimentação escolar estava restrita a algumas escolas e não era uma política pública nacional, de alcance nacional, e muito menos universitário. Nesse momento, ele era um estudante secundarista. Nesse momento, inclusive, que a gente discute políticas de permanência nas universidades para os estudantes das classes trabalhadoras. Em todo esse momento, é preciso lembrar a memória de Edson Luiz. A memória que nos traz do que, de fato, no momento em que nós vivíamos numa ditadura militar que reprimia ao ponto de entrar num restaurante de estudantes universitários e secundaristas, atirando e matando um estudante que, inclusive, não era um militante de nenhum tipo de organização naquele contexto. Os estudantes, então, no Rio de Janeiro, impediram que o seu corpo fosse levado pela polícia naquele momento, foram para o prédio da Câmara Municipal, hoje prédio da Câmara Municipal de Vereadores, fizeram o seu velório publicamente, depois o enterro e a missa de 7º dia de Edson Luiz foram importantes momentos de protesto contra a ditadura militar brasileira, dando origem a um ciclo que chegaria à passeata dos 100 mil, mas que, infelizmente, como resposta daqueles truculentos da ditadura, autoritários, a resposta a esse processo de mobilização seria, no final do ano de 1968, a edição do Ato Institucional número 5, fazendo com que a ditadura, que já então perseguia opositores políticos, se tornasse ainda mais cruel. Portanto, nesta semana, em que lembramos e preparamos a semana que vem, no dia 1º de abril, o dia da mentira, em que vamos lembrar o horror do que foi o golpe militar de 64, mas que na semana anterior lembramos da resistência estudantil necessária da juventude à ditadura militar de 68 e, obviamente, nesta semana, onde muita tergiversação, muita narrativa sobre o que vivemos no Brasil hoje, sobre aqueles que até ontem, defendiam a ditadura militar e hoje estão para se tornar réus no Supremo Tribunal Federal por terem tentado um golpe de Estado no nosso país. Isso tudo é para que a gente lembre também de Edson Luiz e da luta dos estudantes no país inteiro. Como diz a música de Milton Nascimento, quem cala sobre teu corpo consente com tua morte. Pois nós, do PSOL e nosso mandato, não calaremos sobre Edson Luiz, não calaremos na denúncia sobre as ditaduras e sobre os golpes e tentativas de golpe, na defesa da democracia, na defesa da liberdade, na defesa das lutas que são legítimas. Lutar não é crime. Viva Edson Luiz!